Noite, paz a todos. Fala, Josias. Graça e paz. Boa noite. Boa noite, paz, pastorzão. Tranquilo? Bem? Beleza. E o professor, do doutorado, parabéns. É mestrado. É mestrado, olha aí. O doutorado começa o ano que vem. Ano que vem. Eu vou participar até às 8 horas, que eu estou com uma reunião da viagem, com a galera da viagem, beleza? Maravilha, querido. Tá. Obrigado, pastor. Já podemos começar, né? Se alguém foi entrando, aproveitar, Josias, já começa orando pra gente. Bora. Taca fogo aí. Deus Pai, pela tua graça, tua misericórdia, nós temos o privilégio de tirar um momento para aprender do Senhor, da tua palavra. Peço ao Senhor que use o pastor naquilo que o Senhor já colocou no coração dele, para que, Senhor, e também, Senhor, que os nossos corações sejam terra fértil, terra boa, para receber esta palavra. Que possamos crescer neste pouco tempo que temos aqui, Senhor, que possamos aprender e se alegrar com isso. Ter prazer em estar aqui, Senhor, a cada dia mais na tua presença, buscando a tua face. Obrigado por cada um que pode participar, Senhor, e toque no coração daqueles que precisam e ainda não estão participando. Em nome de Jesus, eu faço essa oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos dar início. Eu já quero começar atacando fogo no parquinho. Na verdade, eu quero começar com uma pergunta para todo mundo refletir. É uma pergunta que eu não falei para vocês. Eu gosto muito de pergunta para levar mesmo a gente a refletir. Inclusive eu refleti, né? Como eu já falei para vocês. E essa pergunta é: o que ainda ocupa o lugar que pertence a Deus em nossos corações? É uma pergunta de profundidade que realmente temos que até, né, pensar realmente certinho, pensar, porque a gente sabe, né? A gente sabe o que ainda nossas fraquezas, nossas fragilidades, né? Nós sabemos. Então, o que ainda ocupa o lugar que pertence a Deus nos nossos corações, em nossos corações? Não é uma coisa contínua. Não. Mas, às vezes, tem uma troca. Às vezes, a gente se deixa falando do Josias, falando do Josias. Né? Sim. Não é uma coisa que você troca, mas, às vezes, você sabe que algo não deveria estar e ainda está e precisa ser tirado. Sim. E a gente sabe que tem que combater, né? Sim. E por isso estou aqui. É uma luta contínua, né? Não para, até a gente for dessa terra, né? É verdade. Bom. Eu acho que é, eu pastor. Oi, querido. Eu acho que é uma... Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que é uma... eu acho que é a questão da falta de maturidade, a insensibilidade, que faz, muitas vezes, a gente substituir o lugar de Deus, né? Quando a gente coloca nossas atenções maiores nas coisas do mundo, é que a gente realmente está substituindo a Deus. E muitas vezes também nós estamos dando o resto para Deus, né? A gente não se atém que tudo vem dele, né? Nós não somos absolutamente nada. Tem uma frase, Darcy, que eu uso muito, muito mesmo, assim, tenho usado muito, sabe? Que nada tenho e nada sou. Eu acho que eu já falei para vocês essa frase na presencial lá. Eu tenho usado muito essa frase. Nada tenho e nada sou. Se você entender isso, já é um passo muito grande, sabe? E eu quero em cima dessa mesma pergunta que eu fiz, eu quero expandir ela, porque eu falei, vocês pensaram algumas questões, acho que todos, se eu for perguntar agora, cada um pensou numa coisa, né? Mas, às vezes, o que está ocupando o lugar de Deus ainda no nosso coração
né? Pode ser algumas coisas que a gente deixa passar despercebido. Por exemplo, qual área que, perante na presença de Deus ou com as coisas de Deus, tem sido mais frias? Quais áreas? Já pensou nisso? Porque eu falo assim, não, mas não é uma área. Não, são várias áreas, são várias frentes, né? Qual delas pode estar sendo considerada fria na nossa vida? Eu não tinha parado para pensar nesse sentido. Pois é. Agora eu vou levar vocês a pensar mesmo. Porque eu vejo que as circunstâncias, pastor, o Sim. momento, não dá para fechar algo. Sim. Na circunstância, a situação, Sim. você às vezes aonde você está, né, o momento ali, o que acontece durante o dia, né, isso vai acarretando. Se eu não conseguir fazer gestão, muitas das vezes, de momentos críticos no meu trabalho, às vezes a minha mente, eu me embaraço, né, como diz a palavra. Sim. Eu me embaraço e a minha mente é tomada por aquele sentimento, por aquela questão, e naquele momento não existe Deus, existe o meu sentimento, a minha raiva ou a minha frustração, e eu tenho que fazer gestão disso. Sim. Às vezes um outro o desejo carnal, às vezes é o combate a isso. Então, assim, sendo bem claro, assim, É que nós pensamos, Josias, geralmente nessas questões. É mais perceptível, vamos dizer assim, né? Agora eu vou fazer os apontamentos aqui que vocês vão ficar meio preocupados. Bora lá. Bom, vamos lá. A Jessie, né? Jessie Sandy entrou agora. Jessie, graças a Paz, boa noite. Começamos a aula agora, eu fiz uma pergunta, que o que ainda ocupa o lugar que pertence a Deus em nossos corações? E daí já fizemos algumas reflexões e eu quis mostrar que vai além, muitas vezes, do que a gente pensa. Por exemplo, eu perguntei qual área da nossa vida pode ser considerada fria? Qual área? Na presença de Deus, fazendo as coisas de Deus ou com as coisas de Deus? Qual área? A segunda, imagina, não tem que pedir perdão, não. A segunda, para a gente pensar, Josias, que é quais áreas das nossas vidas têm sido endurecidas? Porque a gente fala de um coração endurecido, não é isso? Sim. Mas não é só o coração que pode estar endurecido. A nossa mente pode estar endurecida. Alguns pensamentos podem estar endurecidos. Você fala, mas como alguns pensamentos? Simples. Com algum pensamento. Entende? Pastor, daí áreas, a gente poderia pontuar as áreas? Áreas. Áreas. Sim. Dá para a gente pontuar isso? Sim, que nem eu fiz agora, áreas endurecidas. Por exemplo, a gente fala uma área endurecida no nosso coração. Eu citei a mente. E seria em que sentido, pastor? Por exemplo, vamos lá. Josias, digamos que você tem alguma resistência com alguma coisa na igreja. Questão de educação. Pode ser. Educação espiritual, fala assim. Sim. Ou de cultura, né? Pode ser. Ou, por exemplo, você olha... Vou citar uma coisa que muita gente tem resistência. O Ministério de Dança. Muita gente olha, tem resistência, que acha até desnecessário. Ué, se você tem um pensamento quanto a isso, e você não consegue mudar, ou pelo menos tentar entender o que é aquilo, tentar conhecer daquilo, é um pensamento endurecido. Entendi. Entendeu? Entendi. E se nós pararmos para pensar, realmente a gente tem muitos pensamentos nossos que são endurecidos. Muitos. E é uma dificuldade nossa. Outra questão, qual áreas nossas estão distraídas? Daí você fala, áreas? Realmente, outras áreas. Quais áreas estão distraídas? Porque nós temos, se pegar aqui, por exemplo, você tem várias virtudes, várias qualidades, você faz várias coisas, quais delas estão distraídas? Essa é uma pergunta complexa. Você já pensou nisso? Não. Desculpa a minha ignorância aqui, mas eu estou procurando as áreas em sentido espiritual. As endurecidas seria assim, a liturgia. Às vezes não precisa nem ser espiritual, Josias.
Nem Porque, sempre. às vezes, uma dessas áreas que eu estou citando pode afetar o espiritual. E aí? Qual área sua você acha que está distraída que pode afetar o seu espiritual? Porque só você não concordar, mas não preciso concordar contigo, correto? Sim, claro. Mas eu te amo, eu tenho comunhão contigo. Eu não concordar com algumas coisas na igreja, mas eu ter a comunhão. Vamos falar da dança, Sim, Cajóis e Lúcio, né? O casal. sim. Então, assim, para mim, não, vou usar uma palavra chula aqui, talvez não Tá. seria, né? Não cheira, não fede, nem Sim, fede. tá. Aquele um ditado da mamãe aí antigo. Então, Para mim, mas olha para você ver que interessante. Não, feira, não cheira, não fede. mas Mas eu não seria mais o Josias, por conhecimento de Josias parar um dia, tomar um café com eles e aí falar assim, olha, entender o que é, compreender. o ministério de vocês, você falar mesmo, não fede, não cheira. Entendi. Mas qual que é? O que é isso para O que você vocês? está falando é para mim me aprofundar naquilo que a igreja me oferece, assim, um exemplo, né? No geral. Para mim entender a música, os músicos, seria Tudo, uma coisa bacana. tudo, Isso. tudo, tudo. Por que que eu falo, quando eu falo tudo, tudo? E não é concordar. Não concordar também faz parte da beleza do evangelho. Sim, Eu acho que isso também é lindo, não concordar. diferentes, né? Mas, quando você começa a entender todos os ministérios, tudo, entender realmente o porquê, qual a necessidade, o que é isso, o que pode. Isso daí acaba nos trazendo um crescimento espiritual. Por quê? Você não está deixando lacunas, nem brechas, para nenhum dia você chegar na igreja e perder culto por causa disso. Você criticar, em vez de criticar, você ser um ajudador. Fala, Edu, mas eu não concordo, mas eu ajudo. Sim, mas você não concorda. Tipo, se não fede, não cheira. Entendeu? Entendi. Então, isso daí O faz correto é parte. aprofundar nisso. Faz parte. Por que, Josias? Eu falo agora falando do Edu também, do Eduardo. Eu também, vários momentos da minha vida, eu falo, poxa, pra que aquilo ali? Ah, mas isso aqui é da agenda, da natureza nossa, da natureza. E daí, Críticos. e daí vai chegando, só que daí, quando você começa a realmente estudar e ter essa visão, você começa a ver que vai além, vai além. Por exemplo, eu vou citar porque eu fiz parte da Assembleia de Deus. Rapaz, se alguém dançar lá na Assembleia de Deus, os caras expulsam demônio até na pancada, na paulada. Né? Mas, eu, quando eu vim para a igreja, que eu vi esse. Nossa, eu também falava, Senhor da glória, para que isso daí? Para quê? O que isso soma na minha vida espiritual? Só que eu não entendia a importância disso para outras pessoas, a importância disso, ministerialmente, falando, realmente, e a importância espiritual, que é onde eu estou falando para vocês agora. Eu falei assim, então, quando eu comecei a entender isso, a profundidade disso, eu falei, meu Deus, isso daí. Sabe quando fala para você, você tem que chegar na igreja, se você cultuar, você olhar para o Senhor, você não tem que olhar para a direita, para a sua esquerda, né? Eu tenho isso comigo. Pois é. Mas eu falo para você que às vezes a gente precisa olhar para a direita e para a esquerda. Não para criticar, mas para ver uma carência, para ver uma necessidade de ajuda, como nós falamos na outra aula. Você entende isso? Lembro desse. Então não é você olhar para o lado e falar, nossa, a roupa da irmã aqui, do irmão, ou o sapato do fulano, ou o ministério de dança, ou o louvor. Não. É você ajudar a falar assim, poxa, tá com uma carência naquele setor ali. Será que eu posso ajudar de alguma forma? Entendi. Entende? Um olhar diferente. Então isso é uma área distraída. Passa a ser um cuidado. Exato. Agora nós falamos na outra aula também, na outra aula, e a irmã se abriu ali o coração para a gente quando ela falava de ser forte e tudo mais, áreas machucadas. Essa é uma das questões. Você fala, Edu, mas quando a gente fala de áreas machucadas, não é só Deus que trata? Sim. Mas nós falamos aquele dia, às vezes, a gente só precisa de 1 minuto de atenção. Atenção verdadeira. Ser ouvido. Olha lá, ó, o Ministério Infantil está carente de pessoas. A irmã Jesse tá falando aqui.
Olha para você ver. Olha que interessante isso. Uma observação que a irmã fez aí, trouxe aí. Está carente. Se está carente, está faltando o quê? RH, recurso humano. Acredito que muita gente com áreas distraídas. Entende o que eu quis dizer de distraídos? Entendi. Fala assim, mas às vezes não quer mesmo. Mas por que não quer? Entende a importância de estar lá servindo também? Esses dias eu catei, eu cheguei do jeito que eu cheguei na igreja. Eu vi a galera desesperada, falou, rapaz, não tem baterista. Cara, fui lá, catei a baqueta e desci ajudar. Eu nem sabia o que ia tocar, o que ia comer. Eu falei, eu vou atrapalhar vocês aqui. Mas eu fui. Legal. Eu fui, sabe, é isso. E se eu chegar, como eu cheguei no estacionamento, um dia cheguei e vi um irmão lá pra lá e pra cá, mais perdido, coitado. Eu falei, irmão, tô aqui, bora. Não, tá vindo um outro aqui, já tá vindo. Mas se não tivesse, eu ia ficar. Entendi. Entende? E não é porque, nossa, ele tá fazendo porque ele tá carregando um título, não. Tô fazendo porque nós fazemos parte de um corpo. Lembra que a gente falou disso? Entendi. Então é isso. E as áreas machucadas é a que a gente falou na outra aula, eu citei aqui agora de novo, que faz parte, porque muitas das vezes essas áreas nos impedem de crescer na presença de Deus, de caminhar, porque muitas das vezes a gente fica esperando, ó, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar, e cura, tá? Mas é no tempo dele, na hora dele. E muitas das vezes a gente fica só jogando na conta de Deus. Mas é um problema de Deus, é Deus que tem que fazer, Deus tem que curar, Deus tem que ajudar. E por que não nós não? Se nós fazemos parte da Missio Dei, que é a missão do Senhor, nós fazemos parte disso. Daí fala que nós somos um corpo, então por que só Deus tem que fazer? Entende? Não é fazer o trabalho de Deus. Não é, e não é ajudar Deus a fazer o trabalho dele. É nós fazermos a nossa parte. Entendeu? E com isso, é uma questão que eu vejo assim, ó. Isso, para mim, quando a gente traz para esse âmbito aqui, faz parte da nossa, realmente, da nossa vida espiritual e nossa vida próspera na presença de Deus. E quando eu falo próspera, é nós sendo prósperos na presença de Deus, é podendo realmente transbordar e ser transbordado da presença. Entende isso? Porque com tudo isso que eu citei para vocês, é quando eu falei que a gente tem que tomar cuidado, que aí começa os cultos a virar rotina, a oração começa a virar obrigação, a Bíblia começa a ser costume, né? E aí Deus não chamou ninguém para seguir uma rotina. Nós temos uma liturgia, mas isso não quer dizer que essa liturgia tem que virar uma rotina, não pode. Deus lembra, Deus nos chamou para relacionamento, nos relacionar. Permite, nisso que o pastor explanou, Sim. me traz assim um entendimento, é que se eu tiver conhecimento na área de música, na área de dança, de coreografia, não sei como é que chama exatamente o ministério, eu vou ter mais a aptidão, eu vou estar mais pronto. Então, seria por isso a área distraída, por isso a área fria, porque como eu não tenho conhecimento, eu nem olho para isso. Isso. Eu nem percebo, é imperceptível para mim, porque eu tenho conhecimento, então eu não adoro a Deus como ministério de dança. Sim. É lógico, a adoração, não sei se o pastor está me entendendo, lógico que a adoração é individual. Sim. Mas, por outro lado, também, se você tiver sobrecarregar, pastor, você consegue, eu tenho comigo assim, que tudo que você faz, se você faz de tudo, você acaba não fazendo, né, é um jargão hoje até, né? Acaba não fazendo algo perfeito, algo, acaba não se especializando em algo. Uhum. Mas em questão, o que abriu aqui o leque para mim é que se eu tenho conhecimento, eu posso ser mais útil, eu posso entender melhor, eu posso participar até, né? E não apenas ser um ouvinte ou um espectador. Isso aí. Por aí que o pastor está falando? É isso aí. Exatamente. E outra, por exemplo, eu sei que se eu perguntar para todos aí, a maioria pode até falar assim, eu não toco, eu não sei, eu não... Como é que eu vou ajudar no Ministério de Louvor? Ué, que dia que você chegou e viu todo mundo lá e subiu lá, nem que se for para fazer uma oração, para dar um abraço, falar assim, ó, Deus te abençoe, né? Que dia que você falou assim, olha,
Tá precisando de alguma coisa aí? Precisa pegar alguma coisa? Precisa guardar alguma coisa? Eu falei, Edu, mas o que é isso daí? Eu não... você entendeu? É isso daí. É você... Eu não sei tocar, mas eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para servir, eu tô aqui para, sabe? Lembra que eu acho que teve alguns cultos, eu não me lembro quais, né? São muitos, mas o pastor Hildo começou até realmente bater nessa tecla também. Você pode ajudar, você pode servir, você pode ser útil, seja em qualquer área. E claro que vai ter uma área que você vai se identificar mais. Vai. Mas o que que impede você, que eu falei, você tá ali, e você entender, já teve dias ali, eu vou abrir com vocês aqui, dividir com vocês aqui, já teve dias ali dessas questões que eu estou falando. Aí você fala, mas você toca. Então, mas eu não estava tocando, eu não estava escalado. E deu olhar, eu vi uma situação, eu falo, opa, eu posso ajudar nisso. Já correr, eu falo, olha, eu estou vendo isso daqui que você não está vendo. E a pessoa, nossa, entende? Aí, Edu, mas você entendia. Sim, mas eu estava prontamente atento, entende? E foi igual o negócio das crianças que eu falei. Eu cheguei, todo mundo falou o que está acontecendo. Oh, não tem baterista, deu problema, tal. Eu falei, não, beleza, peraí. Eu vou lá. É mesmo? Agora. E fui. Entende isso? Então, e isso daí acaba depois, Josias, se tornando automático. E não é você falar assim, mas é o ministério lá do. Eles que se vire. Não, meu ministério aqui é. Não, e não estou falando questão de você ser menos ou ser mais, não é isso. Eu estou falando de questão que isso pode nos ajudar. Porque daí você começa a entender cada ministério, cada um, e que eu falei, daí antes de você, poxa vida, não, você fala, opa, é aquela questão, sabe? E daí. Deixa eu falar alguma coisa aí. Sim, Darcy. Pode falar, querido. Aí, deixa eu falar. Pode falar. Ele vai tomar conta do curso inteiro. Ele não fala, ele deixa ninguém falar, não. Pode falar, querido. Brincadeira, José. Alguém tem que falar, porque se não falar, fica tudo. Só o pastor falando. Não, pode falar, Deixa eu falar para você. A minha percepção. Você está falando mais a coisa para dentro. Né? Ali nós estamos ali. Sim. Ali é um lar sagrado. Sim. Ali funciona todos os ministérios, Sim. Ministério da Palavra, Ministério Infantil, Sim. todos os Então, a minha percepção é que isso você está mencionando mais, dando mais ênfase para dentro. Na verdade, é para tudo. Eu estou trazendo para dentro para ficar mais fácil o entendimento. Entendimento. Eu tenho refletido bastante com os cultos do pastor Hernandes Dias Lopes. Sim. E ele chama muita atenção numa coisa que eu acho interessante. Uhum. Deus, ele não convidou a gente só para debater. Deus não convidou a gente. Deus nos escolheu para fazer. Exato. Obra, tanto é que ele sintetiza. O que é? Como que você deve andar? Você deve fazer a obra, número 1. Número 2, você deve obedecer, ser obediente em tudo, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a nossa vida, enquanto cristão, a gente tem que ser para dentro, a hora que nós estamos lá na igreja. Eu não tenho muita vocação para trabalhar lá na igreja, sabe? Quando eu era da igreja católica, eu até pegar enxada junto com o padre para nós ir carpir lá na nascente lá do Rio Jacuba, aqui Jacuba, ia lá carpir, o padre chamava aquele monte de gente, só ia eu e ele, mais uns 3 caras. Agora, hoje eu não tenho, sei lá, eu não tenho assim muito, isso não tem me despertado, sabe? Participado por dentro, exemplo, lá, ajudar lá no estacionamento, enfim. Mas eu tenho muita vocação para fora, eu tenho sede de justiça o dia que eu não faço uma boa ação. Sabia? Sim. Sei lá, eu tenho essa. O dia que eu faço uma boa ação, eu me sinto muito bem com Deus, porque Ele me chama para fazer, entendeu? Para ver as necessidades do meu irmão.
É uma percepção minha, tá? Sim. Darcy, não é errado. Não estou falando que é errado. Você não tá ali dentro, não, de maneira nenhuma, não é isso, não. Mas eu citei o âmbito eclesiástico porque é mais fácil para entender. Mas isso se aplica em todas as áreas, em todos os lados, até fora, até para quem não é crente. Você olhar para a pessoa com outro olhar, sabe? Entende isso? Isso é para nosso crescimento mesmo. Eu falo que tem a formação, isso daí ajuda na nossa formação espiritual e, inclusive, eu já vou passar, porque isso daí a gente já passa, até já nos ajuda na nossa formação de caráter, tá? Isso ajuda muito, tudo isso que eu tô apontando aqui, porque quando a gente fala de mudança de hábito, de mudar pensamento, de prestar isso, aquilo, faz parte da transformação da nossa natureza, entende isso? Na outra aula passada, a gente falou muito também sobre santidade e tal, mas quando a gente chega nessa área do caráter, exige muita percepção nossa, vamos dizer assim, para a gente saber e entender qual a diferença de tudo isso que eu estou falando. Por quê? Existe uma diferença enorme entre a gente falar de um comportamento cristão e transformação cristã. Por quê? Se eu pegar, eu acho que muita gente aprendeu, acho que até eu, posso falar de mim também, uma época, aprendi a falar como crente, agir como crente na igreja, que nem a gente está falando vou falar de novo do ambiente, até parecer espiritual. Mas eu havia permitido, será, Deus realmente trabalhar para transformar meu coração, me transformar, minha mente, Por quê? Porque Deus, Darcy, quando eu falo de Pastor, dentro, eu tô falando... um beijo no coração, eu estou saindo. Boa Beleza, aula. Josias, Deus abençoe, viu? Tchau. Fique com Deus, tchau, tchau. E quando eu falo de Deus não apenas, ele não quer mudar apenas nossos hábitos externos, é transformar o nosso interior, porque comportamento ele pode ser controlado por um tempo, né? Um tempo você consegue ser o anjinho, bonitinho, o prestador de serviço, o prestativo, mas somente o Espírito Santo consegue nos transformar e transformar a nossa natureza humana. Realmente, é só isso que pode, só Deus que pode. E sabe? E daí, como eu até acho que na outra aula eu até comentei, muitas vezes a gente vai ser confrontado aonde? No nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso ego, na nossa impulsividade, na nossa dureza emocional, na nossa necessidade realmente de aprovação, na nossa falta de perdão, que é uma coisa muito, muito comum. Quantas das vezes a gente fala, perdoei, perdoou, mas fica remoendo, fica aquele negócio fazendo mal pra gente, então não perdoou. Então, a gente tem que se atentar a essas questões, porque maturidade espiritual, irmãos, não é quando quem tá ali no altar, que tava falando bonito, não. É aquilo que eu falei, maturidade espiritual é quando ninguém tá vendo, sabe? Quando ninguém tá vendo mesmo. E é quando alguém realmente, assim, a gente começa a ver que o nosso eu, vamos dizer assim, eu ia falar alguém, não, o nosso eu, começa a ser, você vê, não precisa ninguém te falar, você começa a ver que tá diferente. Você fala assim, nossa, eu agi desse jeito, não tô agindo mais. Eu era impulsivo, assim, não sou mais. Eu já xingava, explodia, nossa, eu tô mais, sabe? Aí você vê que Deus realmente tá trabalhando, sabe? Não tem como. Alguém pode ler para mim, alguém tá com a Bíblia aberta, Gálatas 5, 22 e 23? Vamos lá, Isabel, Cristina, quero ouvir a Isabel falar, queremos ouvir a Cláudia, né? As irmãs não falam, né? Só fica ali. Então, vamos aproveitar que o José saiu. Hoje eu tô sem voz, eu não posso forçar muito. Ô, Cristina, ô, Cláudia, lê aí para nós. Irmã Cristiane, irmã Cláudia, irmã Jesse.
Alguém quer ler? Gálatas 5, 22 e 23? Tem ninguém? Ninguém quer ler? Opa, já você vai ler. Gálatas 5, 22 e 23. Isso, Fala a respeito do Espírito, né? isso. Tá, deixa eu acabar de achar aqui só um instante, que daí eu faço a leitura sem problema. Gente, eu não tô enxergando. Espera que eu peguei meu óculos. Eu já li, calma lá. Tranquilo. Pronto. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pois é. Fruto do Espírito. Quando Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, ele está mostrando o resultado de uma vida transformada por Deus. E a gente pode perceber algo muito importante, porque a Bíblia nos fala sobre o fruto, não os frutos. Interessante isso, né? O fruto. E o que é isso? Deus, ele pretende, se nós dermos espaço, é formar o nosso caráter por completo. Por que é por completo? Muitas das vezes, quando a gente fala de frutos do Espírito, muitas pessoas, muitas igrejas, inclusive, igrejas mais... Bom, algumas igrejas, não vou entrar em detalhe, eles confundem dom espiritual, a diferença, sabe? Confundem dom espiritual com maturidade espiritual. Mas são coisas completamente diferentes, gente. Por quê? Nós já falamos disso. Uma pessoa pode cantar muito, pregar muito e trabalhar com emocionalismo, emocionar multidões, todo mundo, aquela coisa toda. Possuir vários talentos, não um, possuir vários talentos. E ainda assim, possuir um caráter completamente duvidoso, descontrolado, vamos dizer assim. Porque quando a gente fala de dons, ele fala o quê? Sobre capacidade. Entende isso? Mas fruto fala sobre caráter. Entende isso? Dons fala sobre capacidade. Mas o fruto é sobre caráter. E se a gente trouxer isso por um exemplo até, né, simples, mas vamos pensar numa árvore saudável, gente. Ela não precisa fazer esforço nenhum para produzir o fruto, precisa? Uma árvore que está saudável, está nutrida. Não. O fruto aparece naturalmente ali. Por quê? Porque existe vida nela. Existe vida. Ela está boa, ela está saudável. E da mesma forma, a gente, quando alguém vive cheio do Espírito Santo, é nítido. Você sabe que essa pessoa é diferente, caráter é diferente, mudou, teve mudança, teve transformação, sabe? Agora, eu queria explanar com os irmãos. Cada fruto eu quero explanar, eu quero explicar algumas questões. Por exemplo, mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Amor bíblico, irmãos, quando a Bíblia nos fala de amor, não é apenas uma emoção. Não é uma emoção. Não é. É uma decisão. Por quê? É uma decisão. E eu afirmo isso e vou afirmar isso comprovadamente. Por quê? Porque amar, gente, a gente até falou disso na outra aula também. Porque a gente amar, por exemplo, nós gostamos da mesma coisa. Comemos a mesma comida, temos gostos parecidos. Isso é fácil, gente. É fácil. Agora, quando nós
somos diferentes realmente. Quando o Josias perguntou no começo, é errado eu não concordar com você? Claro que não, isso é a beleza do evangelho, é a beleza da vida nossa, é não concordar. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que vocês pensam, e nem vocês são obrigados a concordar com tudo que eu penso. Mas, então porque eu não concordo com você, então eu não vou amar mais você? Entende isso? Então é uma decisão. Eu não concordo com você, não nos damos bem nisso daqui, mas eu te amo. E não é só falar assim, não, eu amo aquele irmão, mesmo sendo daquele jeito. Ô, que isso? Ah, eu amo aquela irmã, mesmo sendo tribulada. Poxa, gente, não. É realmente falar, olha, a irmã tem as dificuldades dela, mas eu amo. E eu tentar entendê-la, foi o que a gente falou no começo. Ah, o irmão ali é difícil, o irmão com temperamento, as atitudes, poxa, o irmão... Eu escutei esses dias, uma pessoa falou para mim, falou assim, o fulano ali, já arrumou rolo com todo mundo na igreja. Não foi na nossa igreja não, tá? Já arrumou todo mundo na igreja. Poxa, ninguém aguenta mais esse cara. Eu falei, mas e aí? Ah, Deus podia levar para outra igreja, dar trabalho na outra igreja. Entendem isso? Você acha que quiser conversa de uma pessoa cristã, de uma pessoa transformada, com caráter transformado, uma pessoa que realmente é espiritual? Pelo amor de Deus. Nós não somos fáceis também. Essa é a verdade, nós não somos. Se a gente pegar, começar a pensar, tem muitas áreas, nós, como a gente está falando aí, muitas áreas precisamos melhorar todos os dias até quando Jesus nos levar, vir nos buscar ou a morte chegar, sabe? A gente amar pessoas iguais a nós é fácil. Agora, quem nos machuca, quem nos decepciona, quem critica. Mas Jesus nos chamou até para amar nossos inimigos. Entende? Então, poxa, como é que é isso? Amar nossos inimigos. É o que pisa no calo da gente mesmo. É fácil? Claro que não. Mas se fosse fácil, mas ele falou para nós amar até nossos inimigos. Entende? O fruto do Espírito é amor, alegria. Alegria. Isso daqui é algo complexo. Por quê? Porque um apontamento que eu trago de alegria é que a alegria espiritual ela não depende de circunstância alguma. Você fala, como assim, Edu? Como? Você alega todo o tempo? Tenho aprendido a ser. Em qualquer circunstância, todo o tempo. Por quê? Porque vocês têm que entender uma coisa e saber diferenciar. Felicidade depende do que está acontecendo. Eu estou feliz porque ganhei dinheiro, estou feliz porque fulano, estou feliz... Entende? Agora, a alegria espiritual é porque eu tenho Deus. Eu tenho a certeza que Deus... Entendem isso? Que Deus é comigo. Então, olha a diferença de alegria espiritual para felicidade. Felicidade é momentâneo. Alegria espiritual, não. Ela não depende de circunstância nenhuma. Entendem isso? Eu falei, Edu, mas se for no velório, eu vou estar triste. Mas o meu coração vai estar alegre se ainda for um irmão, uma irmã. Por quê? Porque eu sei o que vem depois disso, né? Mas eu vou estar alegre espiritualmente. E como que nasce essa alegria espiritual? Só nasce na presença de Deus. Daí vem aquilo que a gente falou de relacionamento, de caminhar junto, de estar com Deus. Entende? A pessoa, ou nós mesmo, pode até estar passando por lutas. E mesmo assim, ainda possuir paz interior. Eu não sei se com vocês, mas quantas vezes comigo, nossa, umas questões e tal, sabe? De tirar a paz. Tira a paz. Mas por dentro, a minha paz, na alegria espiritual, entende isso? Tirar a paz que eu falo é tirar a paz de querer tirar a paz, de querer roubar nossa paz. Mas lá no fundo eu tô assim, Senhor, não, peraí, tá assim, tá, mas não. Entende? Nós temos algo que muita gente não tem lá fora, por exemplo. Que é isso.
É Deus conosco. Entendem? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode interromper e falar, tá? Irmã Isabel, quer contribuir? Não? Tá bom. Bom, fruto do amor, espírito, o fruto do amor, mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz. Agora vamos falar de paz. O que é paz? Aí entra uma outra questão. Paz, estando na presença de Deus, não significa que é ausência de problemas, gente. Não. Não significa que é uma ausência de problema. Mas também significa segurança mesmo no meio das guerras, irmãos. Entendem isso? É o que eu falei da diferença de você ter Deus. Jesus, gente, durante aquela tempestade, Jesus estava dormindo. Você fala, mas era Jesus. Sim, mas ele foi um exemplo que ele quis nos deixar. Enquanto todos os discípulos desesperados, Jesus ali em paz. Por que ele quis dizer? Ele falou, gente, aonde eu estiver, mesmo no meio da tempestade, fiquem tranquilos, tudo vai dar certo, eu estou aqui. Entendem isso? E quando Jesus fala de amabilidade ou longanimidade, né? Né? Longanimidade significa, irmãos, paciência prolongada. E estamos numa época que é difícil você ter uma paciência prolongada. É difícil. Não conseguimos mais ficar em filas, lugares muito cheios, esperar a comida. Esperar uma pizza uma vez, hoje em dia é um problema. É um problema. Tá lá sendo entrega 50 minutos. Irmão, dá 51, você já tá arrancando os cabelos. Ah, não, tá lá 50 minutos. Dá 51 minutos, você já tá arrancando o cabelo. E aí, se o rapaz chegar na hora que você tá arrancando os cabelos, é capaz de você arrancar o cabelo do rapaz. Entende isso? Gente, é complexo. E nós somos o povo que teria que ter mais paciência, demonstrar isso. E eu tô vendo que não. Até na igreja, às vezes eu presto atenção, eu fico lá, eu deixo todo mundo sair. Eu não vou embora nesse encacado. Eu fico lá com minha esposa e a gente conversa com todo mundo e tal, fica ali conversando com quem fica também. E eu fico vendo as filas na hora que está saindo da igreja, agora vocês vão começar a prestar atenção nisso, né? Eu fico vendo a fila, você vê que a turma faz aquelas filas grandes lá, mas, nossa, tá um querendo sair, sabe? E eu fico olhando e falo, não, vai empurrar. Quer ver? Ah, não, vai passar na frente. E, gente, eu sei que, poxa, às vezes está cansado, quer estar em casa, né? A gente, às vezes, de quarta mesmo, nem jantou. Mas eu fico vendo, a gente não tem mais paciência. Essa era que estamos vivendo, esse momento, a gente quer tudo de imediato. E respostas? Você manda mensagem no WhatsApp para alguém, a pessoa não responde, pronto. Meu Deus. Você liga, a pessoa não pode atender, para que tem telefone? É a primeira coisa que você fala. E vai dizer que não. É a primeira coisa. E a gente está numa questão de ter prazer rápido. O que é prazer rápido? É a dopamina, gente. A gente quer prazer rápido. Você cata um videozinho, você quer assistir um vídeo lá, é rápido, é prazer rápido. Você quer dar risada, é rápido. Você já quer passar para outro, você vai no outro, você vai para o outro, você vai para o outro. Vou citar o pastor Hildo de novo, porque eu entendo quando ele fala isso. O tempo de mesa mesmo, nós não estamos tendo mais o tempo de mesa. O que é o tempo de mesa? De reunir os irmãos, sentar, tomar um café que seja, ou que seja água, mas bater um bom papo, sabe? Conversar, um saber realmente como é que tá as coisas do outro, tá tudo bem, sabe? Tudo bem. Hoje eu tive um momento com um amigo que eu amo de paixão. É um amigo que é ateu, gente. Ateu mesmo, ateu até o tutano. Já foi cristão, perdeu a sua fé pelas razões dele. E esse amigo está com câncer. Ele está com câncer, graças a Deus está bem. O médico falou que não morre por causa do câncer, que dele medicamento, tudo. E o que acontece? A Jess, não veja a hora. Jess, sumiu a mensagem aqui para mim, peraí. Deixa eu ver que agora eu quero ler sua mensagem. Deixa eu ver aqui.
Eu não sei onde que abre esse trem para ver a mensagem. A Jess falou que não via a hora de mudar a Portolândia, né, Jess? É isso, né? É isso, porque eu moro aqui em Campinas, no Campo Grande, e só Ah, tem eu daqui da igreja, né, que mora pra cá. Então, eu não, para eu ter tempo de mesa com alguém é muito difícil. Por conta da localização mesmo. Eu vejo a hora de mudar para Portolândia. sim. Então você entende o que eu estou falando. E isso faz falta. Isso é ruim, sabe? Porque isso também faz parte, gente, do crescimento nosso como ser, como pessoa, como irmãos, e inclusive no espiritual, sabe? Até no espiritual. Entende isso? Bom, domínio próprio. Quando a gente fala domínio próprio, tem a ver com isso também, mas uma questão que eu vejo assim, que um dos maiores sinais de maturidade espiritual realmente é o domínio próprio. Por quê? A gente sem domínio próprio, irmão, a gente emocionalmente não tem controle nenhum. É quando a gente explode fácil, falamos sem pensar, vivemos por impulsos. Mas agora o Espírito Santo não, irmãos. Ele nos traz equilíbrio, sabe? E se eu queria levar vocês a refletir uma questão. Se eu perguntasse para vocês qual área do fruto do Espírito Deus mais precisa de desenvolver em você hoje? Em nós. Qual área que Deus precisava desenvolver mais? Amor? Alegria? Paz? Paciência? Amabilidade? Bondade? Fidelidade? Mansidão e domínio próprio? Qual? Então a gente precisa pensar. Eu abordei essas. Oi, querido. Eu vou colocar uma coisa que eu peço a Deus todos os dias, Sim, Darcy. quero mais me desenvolver, é o amor ágape, porque a nossa teoria, o nosso debate, eu já falei isso, já estou repetindo, Uhum. sem eu desenvolver o amor verdadeiro, o amor pelas pessoas, porque se eu não sensibilizar com a dor do meu irmão, pode ser que eu esteja andando fora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina que assim é bom conhecer, por exemplo, por que a gente faz o discipulado, por que a gente participa do discipulado, participa da EBD, porque a gente quer aprender mais, porque a gente só vai fazer quanto mais a gente aprende, a gente vai colocar na prática, né? Então, uma coisa que eu gosto, que eu peço a Deus todos os dias, para que eu possa cada vez mais ser mais sensível, importar mais com meu irmão, sabe? Eu acho que é isso. Por exemplo, assim, o meu sobrinho na segunda-feira deu um tiro no ouvido, sabe? É um negócio Meu Deus. muito triste. Cara, eu fiquei pensando assim, gente, minha irmã perdeu um filho com 15 anos, 15 afogado, anos? 15 anos afogado. Ela Ah, perdeu esse filho afogado. Naquela época, ela participava da Igreja Católica, da Renovação Carismática. E ela ficou tão revoltada com aquela morte daquele menino, e depois ela é pastora da Igreja Irmãos em Cristo, em Hortolândia. E então eu pensei comigo assim, olha, meu sobrinho já deu um tiro no ouvido, né? Ele está lá no hospital entre a vida e a morte. Eu tenho que levar lá um abraço para minha irmã. Fui lá dar um abraço nela. esse daí que idade tem, Darcy? Esse deve ter uns 40 e poucos anos. E não é nem, né, não é nem por causa que ele tem uma boa padaria, tá bem de vida, sabe? Bem estabilizado, mas é a depressão. Ele está desenvolvendo uma depressão faz tempo. E às vezes eu fico olhando quantas pessoas estão dentro de um quarto aí depressiva, né? E a gente tem preocupado com isso? Nós temos, Darcy, nós temos importado com isso? Darcy, Hã? se nós catarmos dentro da igreja hoje, existem pessoas do mesmo modo, depressivas. Sim, Daí,
Isso chama um pouco a atenção, porque, assim, não é só quem está dentro do quarto depressivo, né? Eu tinha um cunhado também, inclusive eu fui para uma resgata por causa dele. Um dia antes, estava conversando com ele todo sorridente, alegre, todo mundo sempre chamando ele de apelido carismático, ele dava risada com todo mundo, e ele simplesmente desistiu de viver do dia para a noite. Assim, ele decidiu tomar essa decisão, mas ele já estava lutando fazia muito tempo e ninguém nem desconfiava disso dele. Então, às vezes você olha para a pessoa só porque ela está sorrindo, alegre, sorridente, conversando com todo mundo, mas a gente também não sabe o quanto que ela está lutando para estar ali no meio das pessoas, para estar conversando com alguém, né? Então, não é só trancado dentro de um quarto que a pessoa está numa depressão. Às vezes, sorrindo do nosso lado, na nossa frente, às vezes, com a gente, ela está lutando com isso também. É isso aí, Jesse. Por Então, isso que tem muita gente dentro da igreja que então, às vezes eu fico pensando assim, sabe, no cortando que você já ia falar, mas eu acho que o pastor Hildo fala muito, eu vejo assim, ele é bastante incisivo quando ele fala disso, da gente transformar a nossa fé em ação, sabe? Eu vou na igreja e eu tenho saído dali transformado. Você acha que até na aula passada você falou um pouco disso, né? Quando eu saio dentro da igreja, como que eu sou? Quando eu saio dentro da igreja, eu tenho importado com as pessoas? Sim. Como que é o meu relacionamento lá com a minha esposa? Por exemplo, na minha casa, eu ajudo a minha esposa a arrumar a casa, lavar uma louça, fazer uma comida, limpar a casa, para facilitar o trabalho dela. Será que eu tenho feito isso? Como é que tem sido a minha relação com meus vizinhos, com as pessoas às quais eu me interajo? Ou seja, aquilo que você falou na aula passada, eu sou cristão lá dentro da igreja, a irmã acabou de falar agora. Você está vendo uma pessoa do seu lado, na sua frente ali, mas como está a situação dela em casa, né? É isso aí. Eu tenho olhado para ela, eu tenho preocupado como que ela está sentindo, e então eu acho que é uma coisa que nós, como cristão, a gente tem que preocupar muito com isso, sabe? O fazer, o transformar, entendeu? É. É complexo, né? É complexo, mas precisamos nos mover, precisamos nos movimentar. Essa é a real. Aham. Né? Não tem jeito. E caminhando aqui, gente, quero falar um pouquinho agora entre a guerra da carne e o espírito. Porque a Bíblia deixa claro que existe uma batalha acontecendo dentro de nós, né? A carne luta contra o espírito mesmo, né? Então, o que a carne representa? A carne representa a nossa natureza caída, né? A nossa essência adâmica. E o que a carne deseja, gente? O que a gente acabou de falar. Para a carne, o ego, orgulho, reconhecimento, o prazer imediato que eu falei, vaidades, né? E o Espírito Santo é o contrário. Desculpa, já é a humildade, o amor, a obediência. Isabel. Isso é bom, Isabel. Sempre é bom nós pensarmos o que precisamos melhorar. Sempre. Que nem eu falei para vocês, não acho que é diferente. Eu cato sempre, eu faço as perguntas no meu caderninho, sempre estou lendo. Sempre estou lendo. Essas perguntas que eu trago para vocês são perguntas que eu tenho feito parte da minha vida, tá? Tem feito mesmo, perguntando e pensando, sabe? Porque é necessário a gente se olhar todos os dias, não é olhar para os outros, não. Às vezes a gente fica olhando para os outros, não, a gente tem que se olhar, nos olharmos mesmo, sabe? E fazer essa pergunta, o que eu preciso melhorar? O que está de errado? Será que tal coisa? Será que, sabe? E começar mesmo a digerir isso, ruminar isso daí, de maneira que a gente consiga entender mesmo o que a gente precisa. Porque o Espírito Santo ele vai conduzir o quê? Além de humildade, amor, obediência, ao serviço. E quando eu falo serviço, que eu falei, eu citei no começo, a Darcy até falou eu falei da igreja, mas não, o serviço é realmente você
Você ir levar uma palavra de conforto, você ir abraçar alguém, você ouvir alguém, isso é serviço também, gente. É servir, entende? Não é só dentro da igreja, não, é para fora. Na verdade, né, a gente tem sim que fazer lá fora também. A gente tem que se movimentar para que isso tenha efeito, sabe? E se a gente trouxer isso, hoje a gente vê, gente, que nem eu falei, até dentro da igreja, até dentro da igreja a gente vê, se a gente for conversar com todo mundo ali, tiver um momento de conversa, de reflexão mesmo, sabe, a gente vai ver que tem muita gente passando por isso. O pastor Hildo fez uma pergunta esses dias, eu vou citar o pastor Hildo de novo. Ele fez uma pergunta esses dias, se cada um de nós falasse quanto tempo passou em redes sociais, né? Quanto tempo? Se a gente pegar redes sociais, outras coisas que nos distraem, eu citei redes sociais, mas outras coisas que nos distraem, esse consumismo, que eu falei que a gente tem essa taxinando, negócio de consumir tudo, né? Esse entretenimento, né? E daí a gente acaba deixando para Deus as migalhas, os minutos. A gente fica horas com um monte de questões, mas para Deus são minutos, sabe? E não tô falando só para vocês. Isso serve para mim também, irmãos, para me refletir, falar, peraí, hoje é meu dia, quanto eu dediquei meu dia ao Senhor? Sendo que eu tinha que dedicar meu dia todo ao Senhor. Falei, Edu, mas como é que trabalha? É no trabalho também. É de tudo, nossa vida tem que ser dedicada ao Senhor, sabe? A gente tem que pensar, eu uso muito uma conjectura que dos dois animais, né? E a gente começar a alimentar um animal que ele é agressivo e um animal que ele é dócil, o que você alimentar mais vai ficar mais forte. E na nossa vida espiritual é dessa maneira, gente. É exatamente a mesma coisa. O que a gente alimentar mais vai nos dominar. Por isso que fala da gente lutar contra a carne. E se falar que não é gostoso você parar, você ficar olhando aqui o Instagram, ficar vendo vídeos em curto. Desculpa, você é gostoso. Eu acho que é, você vai dar risada, né? Mas só que daí no final do dia, o que que isso nos serviu? Ai, mas me distraiu. Uai, distraiu? Entende? Uma distração, então. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso. Não que a gente não possa viver, gente. Tudo, eu acho que tudo tem que ser, sabe, na balança mesmo. Tudo. Eu falei já numa aula, eu tenho medo de crente, daquele crente que é crente demais, gente. Que é espiritual demais. Tem medo. Esse eu tenho medo, porque eu não consigo acreditar que a pessoa ora. Que nem eu já escutei a pessoa falar assim: ah, não, eu oro 4 horas de joelho sem cessar. É mesmo? 4 horas sem cessar? Meu Deus, não. E se eu catar, eu oro 10. Eu falo, uai. Então eu tô orando pouco, então eu sou fraco. Sabe? Edu, você não acredita? Não é que eu não acredito, gente. É que eu não sei. É igual um cara falou pra mim uma vez, não, Davi Miranda, lá da Deus é Amor, né? Davi Miranda orava 10 horas de joelho por dia. Falei, caramba, então ele não vivia. Não, então não vivia. A família dele era tratada de que jeito? Porque o pastor Darcy falou aí, falou, então em casa, mulher, os filhos, é só igreja, é só... Porque se Deus separou você para uma coisa, amém, mas, irmãos, tem que tomar cuidado. Então, por isso que eu acho que tem que ter equilíbrio, né? Então, outra pergunta que eu faço, geralmente, para mim, vou fazer para vocês para ajudar vocês a serem confrontados mesmo, tá? Para vocês pensar. O que tem dominado seus pensamentos? Porque isso é algo que não falei. Vai nos levar a perder tempo, vai nos levar, entende? Então isso daí é bom a gente perguntar. Vai nos levar a distrair, que eu falo, irmãos, é distrair mesmo a moda de que às vezes o seu irmão do lado está precisando de uma ajuda e você está distraído. Entendeu? E, irmãos, não estou querendo jogar fardo na costa de ninguém. Falo, nossa, tá falando que a gente... Não, gente, não é isso, não. Eu espero que vocês não entendam dessa forma. Sabe? Não é assim, não. Pelo contrário.
É trazer questões para vocês, para fazer que vocês reflitam, vejam como que está, sabe, como que está a vida de vocês, como que está perante isso, como que está a sua vida espiritual, o que precisamos melhorar. E como eu falei, vou repetir, isso é para vocês e é para mim também, tá? Entendam isso. Essas perguntas eu faço para mim, eu carrego para mim, eu me confronto, eu tenho... Irmãos, de verdade, eu tenho cada confronto, vocês não acreditam. Eu me confronto. Domingo na igreja mesmo, domingo eu estava na igreja, eu estava ali me confrontando, né? Senhor, e eu assim, Deus, estou precisando orar mais? Senhor, estou precisando te buscar mais? Senhor, sabe assim, eu me cobro disso, gente. Entendeu? Eu me cobro, falei, Senhor, tá o que o senhor quer? Pastor Eduardo, Meu querido. Eu vi uma coisa ontem que eu não sei. Tomara que espero que a maioria do nosso, espero que o pessoal da nossa igreja tenha visto. Sim. Ela é uma irmã nossa ali da igreja, Uhum. uma menina super importante uma pessoa, na minha opinião, bastante muito importante para Deus. Sim. Ela ontem ela fez um vídeo, jogou na rede social, não sei se pegou. Eu não sei se já faz dia que está rodando esse vídeo, mas assim, Sim. ela pedindo socorro, está lutando com câncer desde 2020. Sim. A esposa Aí, do pastor Carlos. Na hora, eu estava até fora, estava lá em Campinas, fazendo um trabalho lá eu estou coordenando a eleição do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas lá. Sim. Eu olhando o vídeo, eu vi ela falando. Aí, na hora, eu fui lá no aplicativo da Igreja Nazareno, puxei o nome dela. Sim. E fiz uma ligação para ela no privado dela. Ela falou assim, quem está falando? Eu falei, é o Darcy, amiga. Aí eu falei, eu estou vendo aqui, você está pedindo ajuda, passa para mim seu Pix que eu vou fazer, vou dar minha ajuda. Porque ela está pedindo socorro, porque ela ganhou um processo, ela ganhou um tratamento caro da Unimed, mas está na mesa do juiz, para o juiz assinar. Ontem ela estava numa mesa, onde ela estava numa sala de cirurgia, hoje, Sim. fazendo cateter. Então, assim, eu fico pensando assim, a nossa igreja está com mais de 1.500 membros, parece. Aí eu te pergunto para você, pelo menos 30% da nossa igreja está importando com isso? É uma irmã em desespero, em Sim. aflição, e então, isso, na minha opinião, se todo mundo já começasse, ela falar, gostaria que quem não puder ajudar, que compartilhassem, que ajudasse a divulgar, eu acho que seria um papel nosso, por exemplo, a gente ir falando com os irmãos da igreja, olha, vamos importar com essa irmã, ela está desesperada, ela está aflita, vamos ajudá-la, ela financeiramente está precisando. Então, assim, isso que você está falando, a gente, na aula passada, nós falamos muito sobre isso. Sim. Será que nós estamos sensíveis, de verdade, ao Espírito Santo? Será que nós estamos realmente importando? Será que nós estamos desenvolvendo o amor ágape pelo nosso irmão? Né? Essa eu estou falando de uma pessoa que está junto com nós ali, dentro da igreja, né? Sim. Bom, foi pertinente você trazer isso aqui, Darcy. Eu acho louvável. Então, veja só. Tem uma coisa que eu acho triste, Darcy, não é só na nossa igreja, tá? São todas. Uhum. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram da Assembleia lá, apenas 23% ou 26% dos irmãos são dizimistas. Eu fico muito triste porque, assim, e não é nem porque você tem obrigação porque é bíblico. Sim, você tem, porque é bíblico, amém. Mas eu penso assim, um caso desse, Darcy, se apenas 23% ou 26%, acho que é 26%, apenas 26% dizimam, daí você pergunta quantos por cento será que vão ajudar essa irmã? Você entendeu? Sim. Se é uma coisa que é bíblico, a pessoa não faz, imagina o seu próximo. Será que realmente vamos ajudar? Será que vamos ver? Será que vamos fazer como você está falando? Você entende? Isso, eu sou muito... Eu sou muito... Eu questiono muito essa parte, sabe? Que às vezes a pessoa olha e fala assim, mas eu vou dar dinheiro para ajudar a igreja, eu vou... Mas numa situação dessa, se a igreja tem recursos, se a igreja... Vamos dizer que a igreja inteira dizima, 100% dos irmãos dizimam.
Se a igreja tem recurso, você acha que a igreja não abraçaria uma irmã dessa e cuidaria dela um total, o que precisasse? Claro que sim. Não tenho dúvida. Entendeu? Mas isso daí também entristece meu coração. Porque eu sei que muita gente vai olhar aquele vídeo, vai fazer e não vai fazer nada. Não vai nem ligar, nem uma mensagem vai mandar. Eu sei disso. E a gente... Você concorda comigo, pastor, que não basta ter compaixão. Eu olho uma situação lá na África, aquelas crianças passando fome, eu tenho compaixão. Eu não tenho como alcançar, ajudar aquelas crianças, porque eu não estou lá, eu não estou desenvolvendo missão lá. Eu vejo um ataque na guerra, lá na faixa de Gaza, aquela quantidade de pessoas inocentes morrendo, eu não tenho como ajudar, porque eu não estou lá. Sim. Agora, eu estou falando de algo que está do meu lado, que está no meu alcance, entendeu? Isso aí é uma questão, Darcy, sim. Às vezes, como eu falei, às vezes está do nosso lado, sentado do nosso lado na igreja. Isso é um exemplo. A gente já falou disso e eu bato nessa tecla sim. Eu bato também nessa tecla e parabéns pela sua atitude. Eu sei que você não fez para receber aplausos, mas eu aplaudo porque merece, porque eu também penso dessa maneira, eu sou igualzinho você, isso aí eu também sou. Eu prefiro a ação do que ficar só orando. Isso daí não tem a dúvida. Esse negócio assim, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Eu sei que ele vai abençoar, ele pode abençoar, pode abrir a porta do céu, pode mandar todos os tesouros na casa dessa irmã. Mas se eu tenho como ajudar, por que eu não vou ajudar? Sim, entendeu? Então, sim, concordo com você. E aí a gente entra numa questão, Darcy, que eu já ia abordar, de falar um pouco do caráter de Jesus. Por quê? Vou falar do caráter de Jesus, porque é incontestável o caráter de Jesus, ponto final. Então, Jesus, uma coisa que a gente tem que deixar claro e entender, que Jesus não veio apenas para nos salvar, para não irmos para o inferno, gente. A gente tem que parar com esse negócio que, não, Jesus veio, não. Primeiramente, ele veio para restaurar em nós o caráter original que foi criado por Deus. Entendem isso? Permite só uma parte aí, uma outra reflexão também que eu fiz lá no culto do pastor Hernandes, Jesus foi muito claro, eu não vim ao mundo para fazer milagres, eu vim ao mundo para sofrer, para morrer em uma cruz, ser crucificado para comprar os seus pecados. Sim. Foi para isso que eu vim ao mundo. Exatamente. Fazer pecado foi uma consequência. Fazer milagre porque ele tinha que provar que ele era Jesus, que ele tinha o poder para fazer milagres, né? Mas ele veio para olha, existe um amor maior do que esse, você colocar a sua vida à disposição para pessoas, para nós que não merecíamos, né? Sim. E morrer numa cruz, isso é o verdadeiro amor ágape, né? Sim. Morreu, como você falou no começo da aula, morreu pelos bons, mas morreu também para aqueles que não gostavam dele de jeito nenhum. Ele morreu Exatamente. E quando a gente vai olhar para Jesus, quando a gente olha para ele e fala do caráter de Jesus, a gente falou do que a gente precisa, o quê? Da humildade, da mansidão, da compaixão, o equilíbrio. Jesus era equilíbrio. Firmeza que eu falo não é ser firme com os outros, não, é firmeza em você, firmeza. E o principal, o amor, sabe? Eu vejo assim, Jesus, gente, se a gente pensar, Jesus, ele tinha uma autoridade, meu Deus, ele era autoritário, ele tinha uma autoridade espiritual. Mas, e ele poderia ser autoritário também, como pessoa, ali com todo mundo, a qualquer momento, em qualquer situação. Mas ele nunca precisou humilhar ninguém. Nunca precisou humilhar pessoa alguma para provar isso, que ele tinha essa autoridade. Ele tinha poder. Jesus tinha poder, porque ele era homem e era Deus. Ele tinha poder, ele fez milagres, certo? Mas o que Jesus fez? Mesmo tendo poder, ele serviu. Ele servia. Entende? Isso faz parte do amor. Então Jesus era Deus, mas lavou os pés dos discípulos. Meu Deus! Isso é humilhação? Não, isso é humildade. Entendem isso? Não é humilhação. Falar assim, mas se humilhou? Não é humilhação, gente. Isso é humildade. Um gesto de humildade para nos mostrar. Então, sou filho de Deus. Poxa vida, Deus, né? Que ele era Deus, ele fez isso, gente. Meu Deus.
Agora, o que que a nossa geração gosta? Agora, essa geração agora, que a gente gosta de status, de reconhecimento, de aplauso. Mas Jesus ensinou ao contrário disso. Então, será que... Mais uma pergunta, gente. Será que estamos realmente caminhando para ficar iguais, parecidos com Jesus, pelo menos? Ou apenas estamos sendo apenas religiosos? Pensem nisso. Estamos realmente ficando mais parecidos com Jesus ou apenas estamos sendo religiosos, mais religiosos? Isso a gente tem que pensar. E, gente, outra questão que a gente já está caminhando para o final, né? 17 minutos. Deus usa processos, irmãos, para formar caráter. Usa processos. Ninguém amadurece sem processos. Então Deus vai usar as dores, as crises, as esperas, as frustrações para formar nosso caráter. Fala assim, pastor, mas não vai ao contrário de tudo que você falou lá em cima? Não. Não. Ele não falou que não teríamos aflição. O que ele fala? Tereis aflição. Não foi isso? Uhum. Mas isso é para nos ajudar na nossa formação, para construir, na formação da construção do nosso caráter. Eu vou citar para vocês o exemplo de José. José recebeu os sonhos de Deus. Mas antes do palácio veio o processo, não foi? O que aconteceu com José, irmãos? Foi rejeitado. Foi vendido. Acusado injustamente. Preso. Mas no meio de todo esse processo, o que Deus estava fazendo, irmãos? Estava trabalhando no caráter de José. Ele estava formando o caráter de José. Então, eu vou falar uma coisa para vocês hoje, irmãos. Talvez possamos estar, quando eu falo possamos, que eu me incluo também, possamos estar vivendo alguns processos difíceis em nossa vida. E até chegamos a perguntar a Deus por quê. Mas Deus não trabalha apenas para nos levar, irmãos, até o destino, não. Ele nos trabalha para nos transformar nessa caminhada até o destino. Entendem isso? Então não é simplesmente catar a gente e levar a gente até o destino, não. É trabalhar, nos permitindo ser transformado. Que processo de socorro. Ô, Jess, eu vou falar para vocês dar risada. Teve uma vez, eu falei assim, eu escrevi assim, falei, nossa, senhor, o senhor tá achando que eu sou o Rambo, né? Ai. Mas faz parte, Jess, faz parte. Olha o que o Darcy acabou de passar aqui pra gente do menino, do sobrinho. Bem, né, Darcy, pelo que eu entendi, dono de padaria, bem financeiramente, bem estruturado, acho que com família também, em depressão, e acabou fazendo um ato que eu acredito que seja de desespero, né? Então, faz parte do processo da nossa vida, gente. E com Jesus, o fardo é mais tranquilo, né? Ou pelo menos nos traz mais conforto, sabe? Eu quero levar vocês, gente, a refletir algo, e quero que vocês reflitam mesmo profundamente o que eu vou falar para vocês. Mas, pastor, deixa só, claro que eu não vou detalhar, porque Sim. Detalhar a situação desse meu sobrinho, Sim. porque é uma questão muito pessoal. Sim, não precisa expor. Da família, mas eu fico, isso que você acabou de falar agora, Deus, ele usa o tempo para forjar o nosso caráter. Você falou também dessa luta que a gente tem da carne contra o espírito. Esse menino desligou de Deus, a mãe dele, mesmo sendo pastora, ele desligou de Deus muito longe. Eu acredito. Já vem há muito tempo buscando isso, sabe? Depois chegou num momento que ele ficou num beco sem saída. Porque assim, você vai fazendo tanta coisa errada na sua vida que chega um momento que tem duas encruzilhadas. Ou você vai se aquebrantar o seu coração, vai se arrepender e vai abandonar aquela vida da carne, ou você vai afundar de vez.
hoje eu estava lá na especialidade, né? Sim. Passando por um procedimento médico, conversando assim lá na sala, que a gente tem que aproveitar todo o tempo que a gente tem para falar de Deus, para falar do caminho de Deus. Uma senhora falando: olha, a minha neta, olha aqui, a fotografia começou a mostrar no telefone. Minha neta foi esquartejada. É aquele crime que aconteceu no Amanda. Meu E Deus. ela mostrando a neta dela, um casal que está inclusive na Fundação Casa. Uhum. Então, o que nós temos que ter clareza é que se a gente não se separar desse mundo, acho que você até falou isso, não tem como. Não, foi na escola, na aula do pastor Renan, na sexta-feira presencial. Nós não temos como tirar o pé do mundo, isso é Não. impossível, é impossível. Mas a gente tem que se separar das coisas ruins do Sim, mundo. é Porque isso se a mesmo. gente não se separar das coisas ruins, a gente não vai consertar a nossa vida. E, assim, por que a gente está vendo tanto feminicídio? Por que nós estamos vendo tantas pessoas morrendo, tantas pessoas, tantos jovens suicidando, mesmo tendo uma condição financeira boa, igual esse menino, meu sobrinho, tem tudo. Para que ele precisa mais? Mas ele chegou, encontrou-se com uma vida vazia, e essa vida vazia possibilitou que ele fosse para uma depressão, e essa depressão que levou ao suicídio. Sim, E então, é isso, você acabou, se a gente conseguir entender verdadeiramente o tempo que nós estamos aqui falando de Deus, sim, o que significa isso para cada um de nós, cada vez que nós falamos de Deus, buscai a Deus e você vai encontrá-lo. E quando você encontra Deus verdadeiramente, a paz, a mansidão, a compreensão, sim, consequências, né? sim. Disso É que você isso está aí. buscando, que a gente está buscando, então eu acho que é isso. É isso aí. Ó, eu oro a Deus e peço que Deus hoje confronte vocês de maneira que vocês possam, inclusive a mim também, tá? A gente pensar, porque talvez nessa aula, e eu quero crer que isso aconteceu, Deus possa revelar pra gente que, de repente, nós precisamos trabalhar ainda nosso orgulho, nossa vaidade, nosso ego, nossa impulsividade, nossa dureza emocional, desculpa, necessidade de aprovação nossa. E talvez seja esse um dos maiores desafios da vida cristã, permitisse que Deus trate quem realmente nós somos. E, entende? A gente realmente se despide de nós mesmos e fala: Senhor, trata, faz do jeito que o Senhor quer. Isso eu acredito que seja o mais difícil. Porque, gente, falar com uma... Pastor, Oi, querido. eu contribuo um pouquinho aqui nessa parte aí da gente orar e falar Deus faz, né? E às vezes a gente espera mover de Deus como se fosse cair manada estéril, né? Sim, E Deus usa pessoas para nos curar, para sim, nos ajudar. E às sim, vezes a gente não permite que essas pessoas cheguem perto da gente também, né? sim, pode Então, a acontecer. gente permitir essas pessoas se aproximarem perto da gente, a gente está com o coração aberto mesmo para ter essas situações, seja com a vida profissional, ou ministerial, ou com um amigo parceiro, amiga parceira, de alguma forma, a gente ter esse contato e, através das pessoas, sendo usadas por Cristo, às vezes até sem saber que está sendo usada por Cristo naquele momento, Sim, vai nos curando aqui nesse processo, né? Vai nos mostrando, vai nos ajudando a ser direcionados para esse caminho, né? sim, com certeza. A irmã que contribuiu aqui, ó, estou aqui refletindo, a, a irmã Isabel, né? Estou aqui refletindo e pensando qual fruto do Espírito preciso desenvolver mais. Talvez amor e paciência na prática. Porque quem me conhece sabe que sou bem paciente, mas às vezes na mente dá uma com vontade de fuzilar alguém. Te entendo, Isabel. Nossa, compartilho do mesmo sentimento. E Deus está vendo, eu estou falando no contexto do trabalho.
eu uso a técnica do beber água. Deixa eu beber água, que daí eu me concentro na respiração bebendo água e meu pensamento muda. Mas, mas também dá, eu te entendo. Às vezes eu compartilho do mesmo sentimento. E aí o pastor perguntou para a gente refletir qual desses frutos, né? Qual do fruto do Espírito Sim, Santo a gente tem que refletir. Está tem que precisando um trabalhar pouco mais. mais. Talvez a gente fique cada, né? Porque às vezes as circunstâncias da vida acontecem que fazem a gente deixar o tempo levar a gente mais nas redes sociais, ou numa série, ou qualquer outra situação que a gente está desfocando do tempo de Deus, deixando a fidelidade nossa para com Deus de alguma forma, às vezes com a nossa família também, aqui em casa eu e meus filhos, às vezes negligenciando o tempo de qualidade com os meus filhos, estou deixando de ser fiel no papel de ser mãe, né? Amabilidade, paciência. Então, a gente fica de cada. Eu acho que eu preciso de um pouquinho de cada ainda. Eu estou nesse processo. Glória a Deus. A gente tem que reconhecer isso, a gente tem que buscar reconhecer, sabe? Porque, Jess, a gente falar que a gente quer o poder de Deus, a gente quer os dons de Deus, as promessas de Deus é fácil. Mas a gente querer passar pelo processo de transformação, não. Por quê? É doloroso. Poucos realmente querem sentar na presença de Deus e falar assim, Senhor, mostra que eu realmente sou. Trabalhe o que precisa trabalhar em mim. Por que que não quer? Porque dói. Falar que mudança não dói, a gente se despide, que eu falei, das nossas verdades, que nós somos dói, isso é dolorido. Dolorido você tem que admitir e falar assim, realmente, eu não estou certo. Eu não tenho andado certo, eu não tenho feito certo. Isso daí, quem reconhece isso dói. Dói. Entendeu? Então, dói a gente perceber nossas falhas, perceber nosso desequilíbrio, sabe? Máscaras que usamos às vezes, as nossas inseguranças, aí dói, entendeu? Mas Deus não revela nossas falhas para nos destruir ou para nos expor, para nos humilhar, não. Isso é revelado para nos curar. Precisamos ser curados, sabe? Para possamos realmente viver isso. E talvez, entre nós, falo de mim também, às vezes tem momentos que a gente se sente cansado mesmo emocionalmente. Mas às vezes o problema não é físico, irmãos. Às vezes é dessa guerra, dessa luta que a gente tem com esse, sabe? Porque, irmãos, dividir, a gente viver dividido também cansa, sabe? Quer tentar parecer forte, ou parecer ser espiritual, sustentar uma imagem que, oh, meu Deus, todo mundo tem que achar que eu sou super-homem. Não. Foi o que eu falei na outra aula, não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha na vida real, sabe? E mesmo assim, Jesus continua nos chamando para termos uma transformação verdadeira, sabe? Lembra que eu falei, gente, o evangelho não é sobre ir para o céu, não é só isso, não. É sobre a gente voltar realmente a parecer com Cristo. E às vezes, gente, tem uma pergunta que fica para a gente mesmo, e eu faço a pergunta também. Estamos dispostos a ser transformados verdadeiramente? Mesmo que isso custe nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância, as nossas verdades. Porque seguir Jesus, gente, não é apenas receber bênção, não. É morrer para si mesmo todos os dias, se não todas as horas, todos os momentos. Porque toda hora a gente tem que realmente se despedir de nós, é morrer mesmo, para si mesmo. Entendem isso, gente? É um processo, é um processo, é um processo contínuo. Não é uma vez só, não, é contínuo, contínuo. Certo, gente? Deixa eu só falar igual você acabou de falar, pastor. Por favor. Se a gente realmente quiser ser parecido com Cristo, é uma coisa que eu também tenho aprendido muito lá com o Luciano Subirá. Sim. Ele fala muito sobre isso. A gente tem que dedicar nosso tempo para oração.
você falou nisso. Quanto tempo a gente tem tirado para Deus para dobrar o nosso joelho e orar verdadeiramente? Nós temos que jejuar, né? Temos que jejuar. Nós temos que obedecer. Se a gente realmente quiser buscar o poder de Deus realmente na nossa vida, nós temos que despir de tudo isso que você acabou de falar. Nós temos que abrir mão de muitas coisas na nossa vida, soberba, arrogância, prepotência, achar que nós somos melhores do que alguém. É só assim que nós vamos conseguir transformar, porque no contrário, a gente vai adquirir religiosidade, né? Vai na igreja a semana inteira, não falta de nada, mas e aí? Isso não está sendo uma coisa muito mais da religiosidade? Foi o que eu falei. Será que exatamente? Será que eu estou me transformando? É isso aí. Ou está apenas sendo um religioso? Entendeu? Isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Com certeza, Darcy. É isso aí. Gente, mais uma vez foi um privilégio estar com vocês. Privilégio mesmo. Obrigado por quem compareceu. Espero que Deus possa realmente trabalhar na vida de todos, que possamos pensar, analisar, refletir, sabe? E que a obra seja feita, né? Que a obra em nós seja feita. Amém. É o que eu desejo de coração. Curva a cabeça, fecha os olhos, por favor. Senhor, transforma nosso caráter, Pai. Quebra, Pai. Quebra o nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso ego. Ensina, Senhor, a nos viver parecidos com Jesus cada vez mais. Que o fruto do Espírito, Senhor, possa ser visível. Sim, Senhor. Ser visível no falar, no agir, no pensar, no tratar pessoas, Senhor. Transforma-nos, Senhor, profundamente. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Amados, tenham um ótimo final de semana. E, se Deus quiser, nos vemos na igreja domingo. Amém? Boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite.